E aí, meus amigos e amigas, já estou ficando com saudade porque nós estamos no último bloco da nossa última aula. Nós estamos vendo inquérito administrativo na Lei 6123. Sabemos que a expressão equivale ao chamado processo administrativo disciplinar, né? Na lei federal. A nossa lei tem peculiaridades, tem semelhanças, mas tem diferenças com a lei federal. Nós falamos sobre a fase de instauração, sobre a fase de instrução, mas dissemos que havia um último momento, um momento que fecha a fase de instrução, que é a fase de produção, de coleta de provas, ou de colheita, como dizem outros, para que nós considerássemos agora no início deste bloco. Que momento é esse? É o que nós chamamos de indiciação ou indiciamento. Na verdade, a indiciação ou indiciamento é a formalização da acusação que o colegiado, né, processante, faz. É nesse momento, sim, que é de fato especificada a acusação lançada contra o servidor. A lei não usa a palavra indiciação ou indiciamento, mas é disso que trata o artigo 231. Assim como o 227, meio deslocado, mas o 231 com toda certeza. Veja aí na tela. Identificado o responsável e apuradas a natureza e a extensão das irregularidades, a comissão relacionará as infrações a ele atribuídas, fazendo remissão aos documentos e depoimentos, ou seja, às provas e às correspondentes folhas dos autos. O que a lei faz, na verdade, é aqui apontar o conteúdo, não é, do termo de indiciação ou indiciamento. Indiciação ou indiciamento. O que é que o termo vai conter? 1. As infrações, a descrição dos fatos, né, configuradores das infrações, descrição dos fatos que configuram as infrações. A lei diz relacionará as infrações. 2. As provas, referência às provas. A lei diz remissão aos documentos e depoimentos, que são as provas. E 3. Referência às folhas dos autos, para facilitar a consulta, o manuseio do processo. Há processos com centenas até milhares de páginas. Por isso a lei diz, e as correspondentes folhas dos autos. Feito o indiciamento ou a indiciação, entramos na terceira fase do inquérito, que é a fase de defesa. É quando o imputado, aqui o indiciado, é citado para oferecer defesa escrita, certo? A lei diz que o prazo para a defesa escrita é de 10 dias. Se forem 2 ou mais indiciados, o prazo será o dobro, não é? Será de 20 dias. Se o indiciado estiver em local incerto, então ele será citado por edital com prazo de 15 dias. O prazo de 15 dias aí é o prazo do edital, não é o prazo para a defesa. E o prazo para a defesa pode ser prorrogado pelo dobro para, digamos, providências reputadas imprescindíveis. Está tudo isso na lei. Vamos ver? Olha aí na tela. Fase de defesa. Cumprido o disposto no artigo anterior, ou seja, feita a indiciação ou feito o indiciamento, a citação para a defesa no prazo de 10 dias. O imputado, ou o indiciado, mais precisamente, terá facultada a vista do processo na repartição. Como eu disse, o prazo será de 20 e comum se forem 2 ou mais indiciados. Aí o prazo de 20 para os 2 ou mais. Pode ser 2, podem ser 20. Se o indiciado estiver em local incerto,
citação por edital com prazo de 15 dias. Uma coisa que eu não disse, a gente vai ver, mas a lei diz onde esse edital é divulgado. A lei diz, esse edital vai ser objeto de publicação no Diário Oficial. E ele vai ser também divulgado em local acessível, no prédio onde a comissão se reúne. Veja lá. O edital a que se refere o parágrafo anterior, além de publicado no órgão oficial, que no caso é o Diário Oficial do Estado, será fixado em lugar acessível ao público no edifício onde a comissão habitualmente se reunir. E aí, olha, a previsão de prorrogação do prazo para a defesa, como eu disse. Mediante requerimento do indiciado, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas imprescindíveis. Pode acontecer do indiciado não oferecer defesa escrita, e aí então ele é considerado rével. Nós devemos saber que ninguém pode ser administrativamente processado, conforme a Lei 6123/68, sem exercer o direito de defesa, ou mais precisamente, sem oferecer defesa escrita. Por isso que na hipótese de indiciado rével, que é aquele que não ofereceu a defesa escrita, a lei lhe providenciará um defensor. Na prática a gente chama de defensor dativo, mas a Lei 6123 não usa essa expressão. Vamos ver o que é que ela diz. Artigo 233. No caso de indiciado rével, será designado para defendê-lo um funcionário, não é um advogado, não um procurador, é um funcionário. Sempre que possível, não é obrigatório, mas sempre que possível, da mesma classe e categoria. Se o indiciado é um médico, um médico. Se é um procurador. Se é um auditor. A lógica é um funcionário da mesma classe e categoria preferencialmente, sempre que possível, na verdade, diz a lei. Por quê? Porque é alguém que conhece as rotinas e as atribuições daquele que está sendo imputado, certo? E também é, claro, alguém é um servidor que pode de alguma maneira exprimir, espelhar as dificuldades também da categoria, enfim, conhece bem a realidade daquele que está sendo processado, dentre outras razões, mas essa aí é uma delas, certo? Muito bem, ele oferece então a defesa escrita. Como o indiciado foi rével, aquele funcionário que é então designado como seu defensor tem um prazo devolvido para oferecer a defesa, certo? Para preparar a defesa. Com a defesa, o indiciado oferecerá as provas que tiver, podendo ainda requerer as diligências necessárias à comprovação de suas alegações. Aqui o 234 está se referindo ao indiciado, mas a mesma coisa vale para o defensor, para o funcionário que for o seu defensor dativo, na hipótese de ele não oferecer defesa escrita. Sei lá, vai ver que ele diz assim, olha, eu não quero me defender de jeito nenhum, mesmo que ele não queira fazer a defesa escrita, a administração, para levar o processo adiante, vai ter que prover-lhe um defensor, na forma do artigo 233. Entendido? Muito bem, apresentada a defesa, chegamos à quarta fase do inquérito administrativo, que é a fase do relatório. A comissão agora vai elaborar o relatório, que às vezes é chamado de relatório final. E esse relatório não pode ficar em cima do muro. Esse relatório vai ser conclusivo. Ele vai dizer ou da inocência ou da responsabilidade do servidor. Se concluir pela sua responsabilidade, vai dizer quais as normas foram transgredidas e vai propor penalidades. Então, ó, o relatório vai concluir pela inocência ou responsabilidade. 2. Dizer quais as normas transgredidas. E 3.
Considerando, então, que há responsabilidade, que houve normas transgredidas, vai propor penalidades. Vamos lá? 235. Recebida a defesa de todos os indiciados e realizadas as diligências, a comissão elaborará o relatório. O relatório concluirá, como eu disse, pela inocência ou responsabilidade dos indiciados, indicando, nesse caso, as disposições legais transgredidas e as penalidades cabíveis. Na hipótese de prejuízo à fazenda, determinará o montante e indicará os modos de ressarcimento. Então, o relatório, na verdade, tem aqui explicitado o seu conteúdo, não é? Conclui pela inocência ou responsabilidade. Claro, é a estrutura do relatório, não é todo o conteúdo. Conclui pela inocência ou responsabilidade, avaliando tudo que foi produzido, considerando, evidentemente, a acusação, as provas e a defesa. 2. Se concluir pela responsabilidade, vai apontar as normas legais ou disposições legais transgredidas. 3. Diz a lei, vai propor as penalidades, não é? Ou a penalidade. 4. Também diz a lei, se houver prejuízo, se houver dano à fazenda, vai indicar o seu montante. E 5, os modos de ressarcimento. Quanto aos modos de ressarcimento, vai fazer naturalmente alusão ao que diz a lei, conforme a gente já viu, né? No artigo 140 e no artigo 196, parágrafo 1º. Nenhuma complicação, certo? Estamos, então, no fim do inquérito. Por quê? Feito o relatório é encaminhado à autoridade competente, a autoridade instauradora de regra, para julgamento. O que acontece é que a autoridade instauradora nem sempre é competente para julgar. E aí, então, quando não é competente para julgar, ela encaminha a autoridade competente para fazê-lo, certo? Bom, mas a quinta fase, na verdade, é o julgamento, que diz a lei. 236. Concluído o relatório, será o processo remetido sob protocolo à autoridade que determinou a sua instauração, como eu disse, a autoridade instauradora, para decisão no prazo de 30 dias. Mas suponha que a autoridade instauradora foi um diretor de repartição e o caso é de demissão. Então, quem vai julgar não é a autoridade instauradora, é o governador. O que é que diz a lei? Não decidido, no parágrafo único não tem maior importância para nós, mas eu vou lê-lo. Não decidido o processo no prazo estabelecido neste artigo, o indiciado, elimine essa parte, porque nós não temos prisão administrativa, reassumirá automaticamente o exercício do cargo ou função se dele estiver afastado. Isso é aquela hipótese, ou isso considera aquela hipótese do 211, da suspensão preventiva. A autoridade a quem for remetido o inquérito proporá quem de direito, no prazo de 30 dias, as sanções e providências que escaparem à sua competência. Então aí, veja, terminado o relatório, ele é encaminhado pela comissão à autoridade instauradora. Se ela não for a competente para julgar, procederá nos termos do 237. Vai propor a quem de direito, no prazo de 30 dias, as sanções e providências, que ela não pode adotar nem aplicar. Entendido? E a autoridade, então, julga, também no prazo de 30 dias. A autoridade emitirá a sua decisão, considerando, inclusive, o parágrafo único desse 237. Veja aí o que diz o parágrafo único. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, caberá à decisão
a autoridade competente para imposição da pena mais grave. Vamos ilustrar. Suponha que nós temos 2 indiciados no processo. Para um, a penalidade seria suspensão de 10 dias e para outro, demissão. Pode acontecer? Pode, claro. Ora, um secretário de Estado poderia suspender por 10 dias. Poderia até suspender por 30 dias, mas não poderia demitir. Nesse caso, o processo é encaminhado para o governador, que é a autoridade competente para imposição da pena mais grave. Ele vai aplicar a pena mais grave e encaminhar o processo ao secretário para que ele aplique a pena mais leve? Não. Aí a autoridade competente para aplicar a pena mais grave também é competente para aplicar a pena mais leve e vai aplicá-la. Nos termos do parágrafo único do artigo 237, havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, caberá a decisão à autoridade competente para imposição da pena mais grave. Ok? Nesse caso, mais de um indiciado, diversidade de sanções, quem é competente para aplicar as sanções? A autoridade competente para aplicar ou impor a penalidade mais grave. A lei ainda diz que em qualquer fase do inquérito pode um advogado intervir. Ou seja, intervir, na verdade, aqui suponha que o indivíduo não tinha um advogado constituído, depois constitui um advogado. Ele pode acompanhar o processo em qualquer fase, inclusive tendo vista dos autos. Artigo 238, na tela. Em qualquer fase do inquérito, será permitida a intervenção de advogado constituído pelo indiciado. A lei ainda diz algo importante. A lei diz que durante o processo, o indiciado não pode ser exonerado. Isso, é claro, comporta certas considerações ou flexibilizações, mas na letra da lei é isso, e é o que interessa para você na prova. Veja aí o 239. O funcionário indiciado em inquérito administrativo só poderá ser exonerado se reconhecida a sua inocência. Na verdade, a lei deveria dizer mais, né? A lei deveria também, como na esfera federal, né? A lei deveria aí prever a impossibilidade de aposentadoria voluntária, ou coisa que o valha. É uma tese defensável, embora haja quem critique e diga, não, se já o servidor já obteve os requisitos para se aposentar, não há motivo razoável para não aposentá-lo. Bom, o fato é que algumas leis assim o dizem, a nossa não. A nossa apenas diz que o funcionário indiciado em inquérito só poderá ser exonerado se reconhecida a sua inocência. Mas, ainda que ele o seja, ou seja, isto é, ainda que haja exoneração, se depois apurar-se a sua infração e de fato constatar-se que ele devia ter sido mesmo era demitido, a sua exoneração será convertida em demissão. Lembre-se do que está lá no artigo 82 da Lei 6123. Agora, a lei ainda trata, o estatuto ainda trata da comunicação de indícios de crime à autoridade policial. Na verdade, ela fala em comunicação de crime, mas estou dizendo indícios, porque de fato a administração não pode dizer que houve crime. A rigor, essa competência é do Poder Judiciário. Mas ela sim pode dizer que há indícios de crime. E a lei prevê essa comunicação, ou a possibilidade dessa comunicação, para 3 momentos. Ou sendo mais claro ainda, a lei, na verdade, impõe que a comunicação seja feita no início, no curso ou no final do processo. Veja aí. Comunicação de indício de crime. Primeiro, o artigo 240 trata da comunicação no início do processo. Tratando-se de crime,
A autoridade que determinar a instauração comunicará o fato à autoridade policial. Mas suponha que o indício, os indícios de crime só emergem no curso do processo. Não houve comunicação à autoridade policial no início. Porque não havia, na verdade, indícios que justificassem, indícios de crime que justificassem a comunicação. Eis que esses indícios aparecem no correr do processo. Para essa situação, parágrafo único do artigo 240. Verificada no curso do inquérito a existência de crime, aí não é a autoridade instauradora, é o presidente da comissão comunica o fato à autoridade instauradora, para os fins previstos neste artigo. Veja, os indícios já existem quando da instauração. A autoridade instauradora comunica à autoridade policial para que ela investigue também, do ponto de vista da legislação penal. Aqui, os indícios surgem durante o processo. O presidente comunica à autoridade instauradora, até porque a autoridade instauradora pode não ter conhecimento. E a autoridade instauradora, então, faz comunicação à autoridade competente para que, enfim, seja verificada, seja apurado o suposto ilícito criminal. Agora, e se não houve comunicação nem no início nem no meio? Mas no final, sim, emergem claramente os indícios de crime. A comunicação será feita. 241. A decisão que reconhecer a prática de infração capitulada na lei penal, ou seja, se a comissão entender que a infração administrativa também configura crime, pelo menos em princípio, determinará, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, independência de instâncias, né? Independência de instâncias. A remessa do inquérito à autoridade competente, ficando translado ou autos suplementares na repartição. Na prática, o que vai é cópia mesmo, não é o processo original, não. Embora a lei diga que iria o processo e ficariam os autos suplementares. Mas na prática vão cópias, nem autos suplementares, vão cópias mesmo. Também é importante aqui salientar o seguinte: veja que a lei diz, ainda que a infração configure crime, a sanção administrativa é aplicada. Se eu tenho um fato descrito na norma estatutária, no estatuto funcional, como infração administrativa, embora eu esteja descrito no Código Penal como um crime, eu não vou sobrestar o processo administrativo até que a questão seja resolvida aí no juízo criminal, não. Eu tenho uma infração apurada num processo administrativo, no inquérito administrativo, e sim, tenho. O processo está pronto para ser julgado? Está. O processo é julgado e a sanção administrativa é aplicada. E o servidor vai ser também investigado e responsabilizado na órbita penal. Independência de instâncias. Certo? Na nossa lei não trata tão claramente da independência de instâncias. Está chamada incomunicabilidade de instâncias. Das instâncias civil, penal e administrativa. Mas aqui já transparece essa independência, essa incomunicabilidade que existe em regra. Tem exceções, sabemos, mas a regra é essa. Ok? Muito bem. Para finalizar o nosso bloco, a nossa aula e o nosso curso, uma palavrinha sobre a revisão. A gente já viu no artigo 208, num dos seus parágrafos, que a penalidade pode ser objeto de pedido de reconsideração em recurso. Mas também pode ser objeto de revisão. A revisão, na verdade, é um meio de provocar-se o reexame da penalidade quando já esgotados os prazos recursais. A lei diz que a revisão é cabível em que hipótese? Vamos ver? A qualquer tempo.
poderá ser requerida a revisão do inquérito administrativo, de que haja resultado pena disciplinar, quando forem aduzidos fatos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do requerente. A lei não fala em fatos novos, mas é essa a compreensão que se tem, ou seja, fatos que não foram considerados antes. Eles podem até ser fatos temporalmente já não tão recentes, mas aqui a ideia é fatos que não foram considerados antes. Não é o caso de revisão, de abertura de processo de revisão, para que sejam retomados fatos que já foram objeto de apreciação anteriormente. Não, não é essa aí a finalidade do instituto em questão. A revisão estará justificada, ou a abertura do processo, mais precisamente, na presença de fatos, ou quando forem aduzidos, quer dizer, mostrados, demonstrados, fatos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do requerente. Veja que a nossa lei aqui não prevê a revisão de ofício. Ela pode acontecer também. Na letra da lei, contudo, ela não está contemplada, certo? Para a prova, vamos ver aqui a letra da lei, mas a revisão também pode ser feita de ofício, exercendo a administração o seu chamado poder de autotutela. A lei ainda diz que podem requerer a revisão, é claro, o funcionário, mas se esse tiver falecido, desaparecido ou estiver incapacitado, a lei diz que a revisão poderá ser solicitada por qualquer das pessoas constantes do seu assentamento individual. Uma redação meio confusa porque é antiga, mas para a prova é o que vale. Por exemplo, o servidor pode ter falecido, ainda assim, seus filhos podem ter interesse na revisão. Até porque, se a revisão ocorrer, não é? Pode resultar em indenizações ou mesmo em algum benefício previdenciário. Muito bem. A revisão, veja aí, vai formar, o processo de revisão fica em apenso ao processo que aplicou a penalidade, ao inquérito administrativo, não é? Ou mesmo a sindicância de caráter punitivo. E é bom que seja assim, porque ao mesmo tempo se está vendo ali o processo de revisão que está sendo conduzido e qualquer dúvida se vai ao processo, qualquer consulta, e as consultas são frequentes, se vai aos autos do processo que resultou na aplicação da penalidade. Então, é lógica a previsão legal de que o processo de revisão constitui autos apartados, mas apensos ao processo de que resultou a penalidade. Veja, agora sim, 243. A revisão tramitará em apenso ao inquérito originário. Não constitui, esse 244 é interessante, fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Olha aí, não justifica a abertura do processo de revisão simplesmente dizer o servidor que foi injustiçado. Revisão não é para isso. Revisão é para, sim, reexaminar o processo de que resultou a penalidade quando existirem fatos que justifiquem, que demonstrem a inocência do servidor. E aí, nós interpretando a norma, dizemos fatos novos, no sentido de serem fatos que não foram objeto de consideração no projeto originário. A lei diz ainda a quem é encaminhado o requerimento para a revisão. Artigo 245. O pedido de revisão, veja aí, o pedido de revisão devidamente instruído será dirigido à autoridade que houver determinado a aplicação da penalidade. E em
encaminhado por intermédio do órgão encarregado da administração de pessoal. Então, o pedido será dirigido à autoridade que houver determinado a aplicação da penalidade. Quando a penalidade houver sido imposta por diretor de repartição, o pedido de revisão será dirigido ao respectivo secretário de Estado ou diretor de órgão diretamente subordinado ao governador. Então, na hipótese da penalidade haver sido imposta por diretor de repartição, o pedido não é dirigido à autoridade que impôs a penalidade, mas ele aqui é dirigido ao respectivo secretário de Estado ou diretor de órgão diretamente subordinado ao governador. Na verdade, o parágrafo 2º faz uma exceção ao caput do artigo 245, que diz que o pedido é dirigido à autoridade que houver determinada a aplicação da penalidade. Assim será desde que quem houver determinado a aplicação da penalidade não seja um diretor de repartição. Entendido? Muito bem. Compete ao órgão do pessoal ou de pessoal informar o pedido e apensá-lo aos autos do inquérito. E para a gente finalizar, voltando aqui para mim, o processo de revisão será conduzido por uma comissão também composta de 3 funcionários e aplica-se a essa comissão em tudo que couber o previsto para o inquérito administrativo, certo? Agora, é importante lembrar que há um juízo de admissibilidade do processo de revisão. Há o pedido é encaminhado à autoridade que aplicou a penalidade ou ao secretário de Estado, ou, como vimos, ao diretor de órgão diretamente subordinado ao governador, e essas autoridades fazem um juízo de admissibilidade, verificam se há, na verdade, elementos que justifiquem a abertura do processo de revisão. Não é o julgamento, é um juízo de admissibilidade. A lei não diz com essa clareza, mas é isso. Se entenderem que há, vão determinar a abertura do processo e designar uma comissão. Se entenderem que não há, o processo morre ali, o requerimento é indeferido. O artigo 246 diz assim, na tela, se decidir pelo cabimento do pedido de abertura aí da revisão, né, o pedido, na verdade, de instauração do processo, é assim que se deve entender, a autoridade designará comissão, composta de 3 funcionários de categoria igual ou superior à do funcionário punido. Categoria igual ou superior à do funcionário punido, para proceder à revisão do inquérito. E se a revisão for considerada procedente, se acolher, se julgar procedente a revisão, aí sim a decisão vai como que passar a um autor muito conhecido, José Armando da Costa, especialista em direito disciplinar ou disciplinário, que diz que o julgamento da procedência do pedido de revisão é como que passou uma esponja, não é? Na sanção que foi aplicada, apaga tudo aquilo da vida do servidor. O artigo 248 diz aí, concluída a revisão, serão os autos remetidos à autoridade competente para, no prazo de 30 dias, proferir a decisão. Reconhecida a inocência do funcionário, será tornada sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Então, 30 dias para decidir e reconhecida a inocência do funcionário, é tornada sem efeito a penalidade imposta. A lei não fala em anulação, mas é anulação mesmo. A lei diz que será tornada sem efeito a penalidade imposta. E todos os direitos do funcionário são restabelecidos. Ok, amigos? É isso aí. Pelo menos conseguimos, sim, percorrer, eu diria, o mais importante da lei na medida do possível, certo? Desejo que essas nossas aulas, a despeito de, às vezes, corridas
e as leituras que fizemos juntos e os comentários também lançados o ajudem na compreensão, não meramente na memorização, mas no entendimento da lei, porque isso vai, claro, facilitar também a memorização e, sem dúvida, prepará-lo para a prova, para responder com maior tranquilidade, com maior possibilidade de acerto as questões com as quais venha a se deparar sobre a Lei 6123. Desejo muito êxito a você. Sei que estudar é às vezes árduo, muitas vezes árduo. Eu estudo há quantos anos, né? Mas, enfim, vale a pena estudar. O estudo também nos confere uma alegria muito grande, um prazer muito grande, né? A gente tem que saber estudar para vivenciar o prazer de estudar. O estudo tem que ser feito com sabedoria, senão ele se torna muito pesado para nós, não pode ser assim. Então, espero que você estude com sabedoria, aprenda para fazer amanhã o concurso ou os concursos, passar, atingir seus objetivos e viver também de maneira correta, de maneira honesta, de maneira sábia, de maneira abençoada, enfim, construir uma vida feliz para você e para as pessoas que estão à sua volta. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.